Oi, gente, boa tarde a todos. Vou falar aqui junto com os meus amigos um pouco sobre o abstracionismo, a história dele, e o movimento abstracionismo. Ele surgiu ali no início do século XX, mais ou menos, e ele foi caracterizado pela ausência de formas figurativas e pela representação de ideias, emoções e conceitos de forma abstrata. E esse movimento ele revolucionou a arte, rompendo com as convenções tradicionais de representação visual e dando mais liberdade de expressão para os artistas, e muitas vezes desvinculados com qualquer referência concreta. Esse movimento ele teve um grande impacto nas artes visuais, influenciando outras correntes artísticas no decorrer do século XX e sendo uma grande influência para muitos artistas contemporâneos. O abstracionismo ele foi um movimento artístico que surgiu como uma forma de reação aos movimentos artísticos mais tradicionais e figurativos, como o realismo e o impressionismo, que buscavam representar um mundo de forma fiel à realidade. E no início do século XX, mais ou menos, muitos artistas começaram a explorar a arte de maneira subjetiva, expressando emoções e conceitos por meio de formas e cores abstratas. E o contexto histórico da época foi marcado por profundas transformações sociais, políticas e tecnológicas. E com essas transformações, com essas revoluções industriais na época, foi uma grande influência para o surgimento do abstracionismo também, não só como uma forma de reação a outros movimentos artísticos, mas sim com isso também. Antes de surgir o movimento abstracionista, desculpa, o mundo era dominado por movimentos mais figurativos e tradicionais, como o realismo, o impressionismo e o pós-impressionismo. E esses movimentos eles buscavam o quê? A representação fiel à realidade, sendo ela natural, urbana ou humana. E os artistas desses movimentos artísticos, eles buscavam capturar a luz, as cores e as formas do mundo de maneira reconhecível e muitas vezes detalhada. E com o surgimento do movimento abstracionista, houve uma ruptura muito importante e significativa nessa tradição, fazendo com que ocorresse uma nova forma de expressão artística baseada na abstração e na liberdade criativa. E o pioneiro desse movimento, o primeiro artista do abstracionismo, foi o Wassily Kandinsky. Não sei se pronunciei o nome certo, mas espero que sim. E ele foi um artista russo conhecido por suas contribuições significativas para o desenvolvimento desse movimento artístico. E em 1910 foi quando ele começou a fazer as suas obras abstracionistas, fazendo com que esse movimento fosse cada vez mais reconhecido no mundo. Aí agora eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo João, que ele vai falar um pouco mais sobre as características do abstracionismo. O abstracionismo é um movimento artístico muito rico e complexo, que abrange uma variedade de estilos e abordagens. Ele desafia as noções tradicionais da arte ao focar na expressão pessoal e na liberdade criativa. Muitos artistas abstratos exploram a relação entre formas, cores e linhas para criar obras que são abertas a interpretações diversas. É interessante como cada pessoa pode ter uma experiência única ao contemplar uma obra abstrata, interpretando de maneiras diferentes. Dentro do abstracionismo, é possível identificar várias vertentes e estilos que os artistas exploram ao longo do tempo. Algumas das principais correntes incluem o abstracionismo geométrico, que se concentra em formas geométricas e estruturas claras. O abstracionismo lírico, que valoriza a expressão emocional e gestual, e o abstracionismo informal, que enfatiza a experimentação e a espontaneidade. Alguns dos artistas mais influentes nesse movimento incluem Kandinsky, considerado um dos pioneiros da arte abstrata, que explorou a relação entre cor e forma para transmitir emoções. Cada artista contribuiu de maneira significativa para a evolução do abstracionismo e deixou um legado duradouro na história da arte.
O abstracionismo se caracteriza pela liberdade de expressão artística, onde os artistas se afastam da representação realista da realidade para explorar a dimensão emocional e subjetiva da arte. As obras abstratas focam na exploração de formas, composições e paletas de cores, deixando de lado a representação de objetos e figuras reconhecíveis. O abstracionismo abrange uma variedade de estilos desde o impressionismo abstrato até o minimalismo, cada um com suas próprias características e abordagens únicas. Mais do que evocar significados literais, a arte abstrata busca transmitir sensações, emoções e estados de espírito por meio de elementos visuais puros. O abstracionismo permite que os artistas se expressem de maneira profunda e pessoal, utilizando formas, cores e texturas para transmitir emoções e sentimentos. Ao se libertar das restrições realistas, os artistas abstratos têm a oportunidade de explorar livremente sua criatividade, dando a vida e obra únicas e inovadoras. O abstracionismo é uma forma de os artistas afirmarem sua individualidade e desenvolver uma linguagem visual pessoal, refletindo sua visão de mundo de maneira autêntica. Na arte abstrata, a relação entre formas, cores e linhas é fundamental para a criação de obras únicas e expressivas. Os artistas abstratos exploram uma interação de elementos visuais para transmitir emoções e sensações, desafiando a percepção tradicional da arte. A combinação dinâmica de formas geométricas, paletas cromáticas, arrojadas e linhas fluídas e dinâmicas são a base para a construção de composições abstratas, que convidam o observador a uma experiência visual imensa e subjetiva. O abstracionismo geométrico e o abstracionismo lírico são duas correntes distintas dentro do movimento abstrato. O abstracionismo geométrico, como mencionado, é caracterizado por formas precisas, linhas retas e cores sólidas. Os artistas dessa corrente frequentemente buscam explorar a ordem e a estrutura por meio de composição geométricas, muitas vezes inspirados pela matemática e pela geometria. Por outro lado, o abstracionismo lírico valoriza a expressão emocional e subjetiva. Os artistas dessa corrente tendem a criar obras com formas orgânicas, linhas fluídas e cores vibrantes, buscando transmitir sensações, emoções e estados de espírito por meio da composição artística. Essa corrente muitas vezes está associada a uma abordagem mais intuitiva e espontânea na criação artística. Por outro lado, o abstracionismo lírico valoriza a expressão emocional e subjetiva. Os artistas dessa corrente tendem a criar obras com formas orgânicas, linhas fluídas e cores vibrantes. Buscam transmitir sensações, emoções e estados de espírito por meio da composição artística. Essa corrente muitas vezes está associada a uma abordagem mais intuitiva e espontânea na criação artística. Concluindo o trabalho, o que é o abstracionismo? Ele foi e é um movimento artístico marcante que continua a influenciar artistas, espectadores até os dias de hoje. Ao romper com as limitações da representação figurativa, o abstracionismo abriu novos horizontes para a arte, estimulando a criatividade e a experimentação. Suas obras desafiam o observador a refletir, interpretar e se conectar com um mundo mais inusitado, tornando um dos movimentos mais impactantes e significativos para a história da arte. O abstracionismo abriu portas para novas formas de expressão artística e criativa na literatura. Assim como na arte visual, o abstracionismo na literatura desafia convenções tradicionais e busca explorar conceitos como emoções, ideias e sensações de uma maneira mais subjetiva e não representacional,
Isso possibilita aos escritores experimentarem com a linguagem, estrutura e narrativa de novas maneiras, resultando em textos mais comuns e inovadores. Alguns famosos artistas influenciados pelo abstracionismo incluem Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Kazimir Malevich, Mark Rothko, Jackson Pollock e Joan Miró. O abstracionismo teve um impacto significativo no desenvolvimento da arte moderna e contemporânea.